Olá pessoal do canal, o objetivo deste vídeo é apresentar os formatos de planejamento, elaboração e formulação de políticas públicas. Sendo assim, a formulação de políticas é uma atividade dedicada à geração de opções sobre o que fazer a respeito de um problema público. Desta forma, enquanto a fase de definição da agenda no ciclo da política pública é essencialmente dedicada à identificação de para onde ir, a fase de formulação versa sobre como chegar lá. É o momento no qual as opções que podem ajudar a resolver problemas são identificadas, refinadas, avaliadas e formalizadas. Partindo destes pressupostos, a etapa de formulação é fundamental para o aperfeiçoamento das políticas públicas, para o aprimoramento na alocação de recursos e para a melhoria na qualidade do gasto. Além disso, através da análise, impede que, posteriormente, sejam constatados erros de elaboração das políticas que poderiam ser previamente identificados e eliminados. Por isso, a análise ex ante parte da identificação e caracterização de um problema que demanda a intervenção do Estado, explorando as várias opções disponíveis para resolvê-lo. Desta forma, carece do estabelecimento de objetivos claros para a ação governamental. Além disso, um desenho que de fato permita alcançá-los. Ainda é necessário estimar a relação custo-benefício que precisa transparecer aos tomadores de decisão e à sociedade. As decisões tomadas na análise ex ante têm impacto em todo o ciclo da política pública executada. Diante disso, a análise de política tem como objeto os problemas com que se defrontam os formuladores de política e como objetivo auxiliar o seu equacionamento. O papel da política é encontrar problemas onde soluções podem ser tentadas, ou seja, o analista deve ser capaz de redefinir problemas de uma forma que torne possível alguma melhoria. Portanto, a análise de política está preocupada tanto com o planejamento como com a políticas. Desta forma, a análise destinada a auxiliar os formuladores de política, agregando conhecimento ao processo de elaboração de políticas, envolvendo-se diretamente na tomada de decisões, assumindo um caráter prescritivo ou propositivo. Na realidade, a análise de política pode ter por objetivo tanto melhorar o entendimento acerca da política e do processo político, como apresentar propostas para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Partindo destas premissas, existem inúmeros modelos de políticas públicas que podem ser adotados no processo de resolução de uma demanda pública, sendo alguns aqui destacados. São eles: modelo institucional, de grupos, de elites, racional, incremental, teoria dos jogos e modelo de sistema. No modelo institucional, cuja ênfase é posta no papel do Estado na produção das políticas públicas, pouca atenção é dada à ligação entre a estrutura das instituições políticas e o conteúdo da política. Os estudos geralmente descrevem instituições governamentais específicas, sua estrutura, organização, deveres e funções, sem inquirir sistematicamente sobre o impacto das características institucionais sobre os resultados da política. Mas isso não significa que a abordagem estrutural no modelo institucional seja incompleta ou insuficiente, pois as instituições governamentais são realmente padrões estruturados de comportamento de indivíduos e grupos que podem afetar a formulação da política. No modelo da teoria do grupo, a política é vista como processo de obtenção de equilíbrio entre os interesses de diferentes grupos e as análises sempre começam com a proposição de que a interação entre eles é o fato central nas políticas. Indivíduos com interesses comuns associam-se para impor, formal ou informalmente, suas demandas entre o governo e, nesse sentido, os grupos são um meio de intermediação entre os indivíduos e os governos. A política é concebida como a luta entre grupos que visam influenciar a política pública. A tarefa do sistema político é oferecer o ambiente institucional para a administração desses conflitos.
O modelo elitista vê a política como resultado de preferências e valores de elites governamentais. Portanto, a política pública não é vista como reflexo de demandas dos governados. Sendo assim, os administradores e oficiais cumprem as decisões dos que ocupam posições de poder, uma vez que as demandas não surgem das massas, mas das elites. O modelo de política racional sustenta que a política é o cumprimento eficiente de metas. A política é racional quando é mais eficiente, isto é, se a razão entre os valores alcançados e os recursos despendidos são positivos e maiores que quaisquer alternativas visualizadas para a obtenção de objetivos determinados. Essa ideia de eficiência envolve o cálculo dos valores sociais, políticos, econômicos sacrificados ou alcançados pela política pública. É um modelo altamente prescritivo, já que assume que os resultados serão ótimos se o processo planejado for seguido. É também descritivo, já que tende a considerar as decisões empíricas como resultado de cálculo de um decisor que tem todas as informações sobre alternativas, custos e consequências das distintas opções e que pretende maximizar suas preferências. O modelo incrementalista vê a política pública como continuação de atividades governamentais passadas e que recebem apenas algumas modificações incrementais. Nessa perspectiva, os tomadores de decisão aceitam a legitimidade dos programas estabelecidos e tacitamente concordam em dar continuidade às políticas já existentes, uma vez que, para desenvolver políticas diferentes, é necessário tempo, competência e recursos financeiros para investigar todas as possibilidades de políticas existentes, recursos esses nem sempre disponíveis para os decisores. Os programas já existentes podem ter implicado grandes investimentos, dinheiro, construções, disposição psicológicas, práticas administrativas e estruturas organizacional, que dificultam qualquer tipo de mudança radical, ou seja, na prática, política e administrativa só se podem considerar políticas alternativas que causem pouco deslocamento administrativo, organizacional, físico e econômico. Nessa abordagem, as características dos próprios tomadores de decisão são também consideradas, pois o modelo reconhece que raramente os seres humanos agem para maximizar todos os seus valores, mas frequentemente agem para satisfazer demandas específicas. Além do mais, políticas novas ou diferentes podem ter consequências imprevisíveis. Isso faz com que os tomadores de decisão as evitem em condições de incerteza. Finalmente, em uma sociedade pluralista e na ausência de qualquer acordo geral sobre metas, os valores sociais globais, fica mais fácil para o governo continuar com os programas já existentes. Nessa perspectiva, o incrementalismo é politicamente conveniente, já que os acordos são mais fáceis, quando os pontos em disputas se referem apenas ao aumento ou redução de orçamentos ou a modificações no programa. No modelo da teoria dos jogos, a política é vista como escolha racional de atores em uma situação competitiva. Trata-se de decisões racionais em situações nas quais dois ou mais participantes têm que escolher entre opções dadas e os resultados dependem das escolhas feitas por um deles, separadamente. A teoria dos jogos é um modelo abstrato e dedutivo de policy marketing, que não descreve como as pessoas realmente tomam decisões, mas sim como elas se posicionam diante de circunstâncias competitivas. Finalmente, há o modelo sistêmico, em que a política é definida como resposta de um sistema político a forças geradas no ambiente. O sistema político é o conjunto de estruturas e processos interrelacionados que funcionam para produzir alocações de valores para a sociedade. O conceito de sistema implica uma série de instituições e atividades na sociedade que funcionam para transformar demandas em decisões imperativas, requerendo suporte legitimador da sociedade como um todo. Implica também que os elementos do sistema são interrelacionados, que ele pode responder a forças do seu ambiente, que fará isso para se autopreservar. Assim, as forças que afetam o sistema político são os inputs, e o ambiente é qualquer condição ou circunstância definida como limite externo ao sistema político. Os inputs do sistema político são alocações imperativas de valores
do sistema, expressas como decisões e políticas públicas. Os inputs são recebidos pelo sistema na forma de demandas e apoios. As demandas emergem quando indivíduos ou grupos, em resposta às condições ambientais, agem para afetar o conteúdo da política pública. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.